Nada além do sangue. Amém? Amém. Agora eu saio da câmera, depois eu entro na câmera de novo. Já está aqui esse negócio já. A paz do Senhor Jesus. Deixa eu tirar aqui esses cabinhos daqui. Essa manhã estamos nesse culto especial. Todo culto é bom, né? Todo culto é maravilhoso. É todo culto que tem a presença de Deus. Quem já sentiu a presença de Deus aí? E eu gosto do louvor por causa disso, que o louvor prepara a gente, né? Prepara os nossos corações para ouvir a palavra de Deus. Que o louvor já é a palavra, porque aquilo que nós louvamos ali já é a palavra, né? Que nos lava do pecado, que nos traz restauração. E é o que faz isso? Nada além do sangue, é só o sangue de Jesus. E esses hinos, o que é que tem a ver? Tem a ver com o que vamos fazer hoje. Hoje é um dia especial, como eu disse, porque é Santa Ceia do Senhor. É o dia que, uma vez por mês, decidimos fazer um culto especial para lembrar. Lembrar de quê? Lembrar daquilo que Ele fez por nós. O que Ele fez foi fantástico. E se você procurar, como eu costumo dizer, na história da humanidade, nas histórias das religiões, não tem nada, mas nada, e nenhuma história que se compara à história de Jesus. Amém? Se você quiser, pode tentar, pode procurar, mas não vai encontrar, porque não tem nada que se compare à história de Jesus. E como é um culto especial, eu gostaria de trazer uma palavra para você, uma palavra de ânimo. Amém? Uma palavra de ânimo, porque a palavra de Deus nos exorta, e a palavra exortação significa encorajamento também. É a palavra que diz, você pode. Amém? É na palavra que nós encontramos força para continuar vivendo nesse mundo que é mau, que é tenebroso. É ou não é? Se nós pararmos para analisar o mundo e ver as coisas que acontecem no mundo, realmente é difícil. Mas eu quero te dar hoje, falar um pouquinho sobre ânimo e sobre desânimo, que às vezes na nossa vida, né, temos momentos de desânimo, temos momentos de frustração, temos momentos que a gente pensa em desistir, tem momentos que a gente diz, mas está tão difícil, por quê? Se você chegar ao ponto de perguntar isso, eu quero te dar uma palavra nessa manhã que Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias. Amém? Lembre disso, porque Jesus não está com você quando tudo está bem só. Quem já viveu um dia aqui que você diz, rapaz, hoje foi o máximo. Do dia, da hora que eu acordei, pisei no chão, que eu abri o olho, até a hora que eu dormi, rapaz, tudo correu, rapaz, tudo parece que foi um dia assim, né? Mas diga a verdade, é raro ou não é esses dias? Sim ou não? Pode até acontecer, mas é raro. Porque todos os dias que acordamos encontramos desafios. Seja ele qual for. Eu quero dizer e lembrar você, e que a sua mente te martele isso sempre. Sempre. Eis que estou convosco todos os dias. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você está com Jesus. Amém? Irmão, eu quero te dizer, se Jesus está no barco, está o quê? Tudo bem. O barco balança, vem tempestade, vem tudo. Na verdade, estava fazendo Jesus ninar ali, né? Estava tão gostoso aquele balanço. Os discípulos tudo com medo. Aí Jesus vai lá acordar Jesus. Está o mar. Estava ali o mestre, disse, não, vou ninar ele, que ele está muito cansado. Aí ficou balançando, ele ficava ali, estava tendo, né? Gostoso, uma dormida gostosa. Os discípulos tudo com medo, vai morrer, vai morrer. Aí acorda o mestre, mas o que está acontecendo? Aí ele vai lá, mas aquieta aí. Eu sei que você está alegre, mas aquieta aí. O pessoal está com medo. Irmãos, eu quero dizer que Jesus está no barco, está tudo bem. Você vai passar. Quando Jesus disse aos discípulos, vamos atravessar o outro lado, ele não disse, talvez a gente não chegue. Estava determinado, ele disse que vai chegar do outro lado, vai chegar do outro lado. Amém? Então, hoje eu quero trazer uma mensagem para os nossos corações chamada Vencendo o Desânimo. Porque, se você é um ser humano,
Quem é ser humano aqui? Todo mundo. Se você é um ser humano, você já passou por momentos de desânimo. Quem passou aí por momentos de desânimo? Não tem ninguém na face da terra, que você for falar isso, que não já passou momentos de desânimo. E o desânimo vem por vários motivos. É ou não é? Tem vários motivos e eu quero falar um pouquinho. Eu quero ler com você o texto bíblico para falar disso, e eu escolhi um homem que eu admiro muito, que é Elias. Elias é tipo um vingador da Marvel ou da DC. Ele é uma pessoa, é ou não é? Rapaz, a história dele, até certo ponto, podia, né? Se a Bíblia parasse ali onde ele pega os profetas de Baal, era ou não era? Rapaz, o cara é invencível. Eu gosto muito da história de Elias. Elias manda parar de chover, para de chover. Ele manda chover, chove. Então, a história dele é fantástica. Então, em 1 Reis 19, 1 a 4, fala sobre um evento que aconteceu na vida de Elias, que foca mais não êxito de Elias, mas nesse desânimo que Elias ele passou. Então, em 1 Reis 19, 1 a 4, diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, chegando a Beceba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbo e pediu para si a morte e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Tua palavra que é santa, que é mais penetrante que espada de dois gumes, aquela que transforma as vidas, aquela que nós nos rendemos. Oh, Senhor, obrigado pelas histórias, pelos ensinamentos que contém nela. Que nessa manhã possamos ouvir a tua palavra, aceitá-la em nossos corações, mudar nossas vidas, ensiná-la aos outros. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Antes de começar a entrar nesse texto, eu quero falar um pouquinho de Elias para dar um contexto, porque às vezes, se você é um cristão há algum tempo, você sabe a história de Elias. Mas se você não é, eu aconselho você a ler a história de Elias que está em 1 Reis. Elias era um profeta de Deus, e era um profeta de Deus em um tempo muito difícil. Porque o rei de Israel que liderava a nação de Deus, devia ser alguém que liderava através dos ensinamentos de Deus, através do que Deus tinha determinado. Mas ele não fez isso, ele foi e casou com uma mulher, e essa mulher se chamava Jezabel, e ela não era de Israel. E como ela não era de Israel, ela trouxe consigo vários entendimentos, a sua própria religião, e ela dominava o Acabe. Então, Acabe era um homem que a mulher dominava ele. E eu não estou dando indireta para ninguém, não, aqui. Eu só estou dizendo a história que foi aqui. A história é que Acabe, ela era uma mulher que dominava ele, forçava ele a fazer as coisas. E isso, Acabe, ele se rendeu a isso e começou a praticar coisas que não eram de agrado a Deus. Ele fez coisas terríveis. Claro que ele é culpado também. Mas ele teve a influência de Jezabel e ele fez coisas terríveis. E por causa disso, Elias está servindo a um profeta e está servindo nesse contexto de afastamento do povo, de uma forma geral, das coisas de Deus. E toda vez que o povo se corrompe, o povo de Deus se corrompe, vai vir o quê? Vai vir castigo, vai vir tribulações, vai vir angústia. Porque o que é melhor, você estar com Deus ou estar sem Deus? Está com Deus. Mas o povo foi levado a uma falsa adoração por causa de Jezabel, com permissão e com o apoio de Acabe, que era o rei daquele tempo.
E o que aconteceu? Elias foi usado por Deus para trazer luz ao povo, no sentido de mostrar quem era o verdadeiro Deus. E Elias, como eu disse, se você é crente há muito tempo, sabe o que ele fez. Elias foi um homem que Deus, em orientação ao que Deus tinha dito, mandou parar de chover e durante vários anos não choveu. Imagine você viver uma seca. Então ele era um profeta que foi usado em um tempo difícil para fazer coisas extraordinárias. Então, ele teve muito êxito nisso. Então ele mandou parar de chover, não choveu. Depois mandou chover, choveu. Depois ele conclamou o povo para mostrar que Deus, o Deus de Israel, era o verdadeiro Deus. E ele fez isso de uma forma extraordinária. Como foi que ele fez isso? Primeiro, por isso que eu gosto que a Bíblia, irmão, não é um livro chato, não. Tem humor também, tem sarcasmo. Tem ou não tem? Tem. Então você tem que ler, e a história de Elias é muito disso. Porque ele chama todos os profetas. Era todos os profetas e disse, tá bem, vamos subir ao monte. Aquele Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Primeiro que era uma aposta já errada dos outros, né? Porque Elias já sabia que ia ganhar. Porque ele sabia o Deus que ele cria. Amém? Então, Elias ele subiu para fazer aquele desafio sabendo da vitória. A mesma coisa nós, quando somos desafiados. E como fazemos desafio, sabemos que o nosso Deus é maior do que qualquer desafio. Amém? Temos que saber isso. Elias sabia essa certeza, sabia tanto disso, que ele estava tranquilo. E ele disse, tá bem, vamos fazer. Aquele Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E aí ele fez lá, disse, tá bem, vamos lá. Coloca o altar, mas não bote fogo aí. Então tinha-se o costume de fazer um sacrifício, né, de adoração aos deuses, e as pessoas sacrificavam. E o povo de Israel também fazia isso. E Elias tinha dito, ok, vocês vão primeiro e vocês chamem o seu Deus. E aí o povo fez lá o altar, colocou lá o sacrifício em cima e começou a clamar o Deus dele. Venha, queremos fogo, e ficou lá o tempão. Aí depois Elias vem e diz, vem aqui, será que ele está viajando? Você vê? Está vendo que a Bíblia tem isso? Será que ele não está dormindo? Clame mais alto, daqui a pouco ele não escutou ainda. Ele tinha certeza da vitória. Olha que homem. É ou não é? Quem ama assim a história de Elias? Diga aí. É poderosa, hein? É um homem poderoso. Eu queria estar do lado dele na hora que ele estava fazendo isso, né? Diga a verdade. Pô, o cara é poderoso. Ele chega lá, não, imagine, se eu não me engano, era 650 profetas, porque era 350 de Baal, mas 300 de outro Deus. Então, assim, era muita gente para um homem. Sim ou não? Era muita gente para um homem. E ele não estava nem um pouco com medo, ou assim, ele tinha certeza da vitória. Pois bem, o pessoal fez lá o sacrifício, depois disse, tá bem, basta, agora é minha vez. Só que aí ele humilhou. Ele pegou, fez o sacrifício, remontou o altar que eles tinham derrubado lá e tal, montou tudo e disse, joga água. Imagine, você vai fazer um churrasco e joga água na lenha? Hein? Você joga água na lenha? Não, tem que estar seco. Aí ele disse, não, está bem, joga água aí. Joga de novo. Joga de novo. E era tanta água que fez um rego, né? Tinha água espalhada por todo lado. E aí ele faz uma oração. Ele não passa um dia de jejum em oração. Ele não passa uma hora orando, né? Ele faz uma oração. Tanta era a confiança desse homem na resposta de Deus. Ele faz uma oração. E a Bíblia diz, quase foi uma bola de fogo, porque ele veio, Deus não acendeu o altar, não. Ele consumiu tudo, até a água. Então, diga aí, é uma história linda, não é? Poderosa de um homem de Deus.
Pois bem, é nesse contexto que a Bíblia começa a falar dessa decisão de Elias de fugir, porque uma mulher tinha dito que ia matar ele. Porque este mesmo homem, que estava todo poderoso, na confiança de Deus, que Deus podia fazer aquela coisa extraordinária, agora ele se encontra o quê? Com medo de uma mulher. Vem aqui, Deus já tinha protegido ele antes, sim ou não? O que mudou então? Essa mulher já tinha ameaçado ele? Sim, já tinha procurado ele para matar muitos anos. O que muda agora? Que ele fica tão com medo que ele decide desistir de viver. Não só desistir do seu ministério, mas desistir de viver. Porque, meu irmão, o desânimo é algo que mata. É algo que mata você. Mata qualquer ser humano, o desânimo. Quem já viu uma pessoa que ficou muito tempo desanimado? Ela não é? Até você ficar do lado, tira a sua energia. Ela não é? Você começa a falar, vamos, ele, não. Tá bom, não. Está desanimado. E eu gosto da Bíblia que fala essas histórias, porque a Bíblia é um livro da verdade. A Bíblia não coloca nada debaixo do tapete. A Bíblia mostra homens e mulheres, não mostra super-homens. Nem mulheres maravilha, não. A Bíblia mostra homens que foram usados por Deus, mas que também tiveram dificuldades, tiveram problemas na sua vida, tiveram que enfrentar coisas na sua vida, o desânimo, a depressão, tiveram que lutar contra si mesmo, que é a mesma coisa que eu e você temos que fazer todos os dias, sim ou não? Nós temos que entender que somos humanos e vai ter momentos que vamos ficar desanimados. Não podemos viver desanimados. Mas que às vezes o desânimo vem. E às vezes vem depois de uma vitória. O desânimo não é só fruto da frustração, também é. E eu vou falar um pouquinho disso. Mas o desânimo também, às vezes é depois de uma vitória, vem o desânimo. Tem aquela música, né, de Ludmila Feber, que eu gosto muito, que fala, né, sobre isso, né? O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazer o quê? Voltar atrás e querer o quê? Desistir. Aí ela começa, aquele louvor é uma pregação. Aí diz assim, cansaço, desânimo. Aí ela bota uma frase que é linda, diz, logo após uma vitória. Espera aí, meu irmão, depois de uma vitória, parece até uma contradição, mas acontece. Quem já ficou desanimado depois que teve uma vitória aqui? Algo que você perseguiu, que você quis, que você lutou, quando você tem... Você fica desanimado, desanimada. Aconteceu com Elias. Ele tinha saído daqui dos maiores eventos bíblicos. Algo extraordinário tinha acontecido. E agora tem um homem que foge para o deserto e diz, Senhor, me leva, Senhor. Eu não aguento mais. E ainda dá um argumento, eu sou melhor do que meus pais? Quer que eu sou melhor? Não. Ele estava procurando o quê? Uma desculpa para desistir, uma justificativa para desistir. E se você procurar uma justificativa para desistir, você vai conseguir. Amém? Sim ou não? Quer ver? Vou dar um exemplo. Alguém não quer vir à igreja, diz, é porque eu não tenho carro. Eu sou pastor há algum tempo, quase 20 anos. Então, eu vou dar normalmente as desculpas. A pessoa diz assim, pastor, eu não vou para a igreja porque eu não tenho carro. Aí depois compra o carro. Que vitória, agora vai ficar melhor. Aí aparece 2 cultos. Aí depois diz, pastor, eu não vou, a gasolina está cara. Aí a gasolina baixa. Pastor, eu não vou porque está trabalhando demais. Aí fica desempregado. Pastor, eu não vou porque agora não tem dinheiro. Meu irmão, se você procurar uma justificativa para não servir a Deus, você vai encontrar.
Se você quiser uma justificativa para desistir, você vai encontrar. É só ter uma desculpa. A desculpa de Elias era: eu não sou melhor do que meus pais, por que eu sou diferente? Por que eu tenho que ficar assim? Não! Me leve! Será que ele estava desanimado, irmão? Hein? E foi logo depois de uma vitória. E por isso que eu gosto dessa história, porque mostra Elias, um homem que parecia o super-homem, né? O grande profeta mostrando a sua fraqueza. Você, eu, todos nós temos momentos de fraqueza. Amém? Então, quando você vê alguém que está num momento de fraqueza, não julgue. Olha, ajude. Amanhã pode ser você. E provavelmente vai ser. Porque é assim. São ciclos, às vezes. E aí, vamos continuar lendo o texto. Então, eu li 1 Reis 19, 1 a 4. Agora eu vou ler de 5 a 9, que diz: E deitou-se e dormiu debaixo dos ímpios. Ele ora, diz: Senhor, me leve. Eu não quero mais viver, eu não sou melhor que meu pai. Ele tinha desistido do seu ministério e da sua vida. Não, acabou. Eu acho que ele pensava assim: eu já fiz tanta coisa, parece que nada dá certo. Porque ele vê um bocado de profeta morrendo. Tinha um bocado de profeta ou não era? Tinha um bocado de profeta. E vamos ver lá na frente que ele tinha uma concepção errada. Ele achava que ele era o último. Ele achava que ele era o único. Ele achava que, só eu restei. Ele também estava com essa parte. Não, então acabou com tudo. Se eu morrer, acaba com tudo logo, então. Então, além de que foi depois de uma vitória que veio esse desânimo, ele estava se considerando o único, porque ele subiu, estava só ele lá em cima, não sabendo que Deus tinha um bocado, amém? Fazendo a obra. E aí ele deitou, e a Bíblia diz, e dormiu debaixo do zimo, e eis que então o anjo o tocou, ele disse: levanta, por que você está aí? Um homem desse, forte, tenha vergonha na cara. É assim que o anjo falou aí? Está escrito aí? Irmão, a gente até para animar os outros, a gente tem que ter o jeito. Quem concorda comigo aí? Porque tem uns encorajamentos aí que mata alguém, né? Ah, não é? Às vezes até umas mães, né? As mães são assim, mais brabas, né? Quer incentivar na confusão. Por quê? Já mete o pé no peito do camarada, o cara, tá bem, minha mãe. Calma. O anjo chega para ele. A gente tem que saber incentivar as pessoas. Aí tem dois irmãos, um irmão que você não viu há algum tempo, aí você diz: pô, tá faltando muito culto, né, irmã? Desviou, foi? Que bom incentivo, né? Recepção linda demais. Será que é isso que é incentivar alguém? Será que é isso? Irmão, o que compreenda aquela pessoa e tente falar palavras. Olhe, a Bíblia diz que é fonte de água doce, né? Água salgada não. Tem uma palavra certa no tempo certo. Irmão, senti sua falta. Estou feliz de você estar aqui hoje, viu? Vamos continuar nessa caminhada aí. Vamos lá, vamos junto. Acabou. Agora, cuidado. Olha, o anjo aparece. Levanta-te e come. E olhou, e esse que é a sua... Olha só, o anjo foi, cozinhou para Elias, deixou tudo preparado. Às vezes, você vai incentivar alguém chamando para comer na sua casa. Aí a irmã ali concordou logo. Glória a Deus. Está vendo? A irmã já está dizendo, pode me convidar. Estou precisando ser encorajada aí com um almoço, com um jantar. Mas diga a verdade, irmão. Quando você chama alguém para comer, para conversar, ter uma conversa no café, não é melhor? Você não dá mais ânimo do que ficar cobrando, ficar coisa... Por isso que tem gente que fica, às vezes, o pastor às vezes não cobra a gente, a irmã até falou hoje. Irmão, eu cobro na medida do que eu sei que vai
gerar algo produtivo e duradouro, não é um negócio que fica em cima. Para quê? Às vezes é só uma conversa, um café, tomar... É ou não é? E o anjo disse, não, vou lá tomar um café com Elias lá, vou lá. Aí o anjo foi uma vez chegar, comeu, aí Elias comeu, tá, já tinha água, já tinha lá pão e tal. Aí bebeu e comeu. Só que o cara estava desanimado mesmo. Não adiantou. Voltou a dormir. Aí deitou de novo. Aí o anjo não desistiu. Porque tem uns crentes também que desistem logo na primeira. Eu já falei, já fiz minha parte. Você não está fazendo sua parte, irmão. Você está fazendo seu ministério. Seu ministério é encorajar um ao outro, é orar um pelo outro, é suportar um ao outro. Amém? Você não faz isso uma vez, não. Você faz 500 vezes, 1000 vezes, é o tempo todo. Ah, mas eu já fiz o meu, eu já falei, não quer. É assim? Não, o anjo não desistiu, não. Foi de novo. E aí, a Bíblia diz, e o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. E aí ele levantou, comeu, bebeu, e a Bíblia diz que aquela comida ele andou, ele caminhou 40 dias, 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Só que Elias não estava curado ainda. Porque às vezes o desânimo, Deus tem que aparecer para você. Amém? Para arrancar de você esse desânimo. Às vezes vai aparecer um anjo, e o anjo às vezes é algum de nós. Amém? Que aqui está falando que é um anjo, mas às vezes um anjo é a Nayara. Que vem e diz, come, meu irmão. Vem cá tomar um café comigo. Aí está incentivando. Agora, para curar o desânimo mesmo, Deus teve que aparecer. Tem desânimo que está tão profundo, está tão enraizado, que Deus tem que aparecer. E aqui, como Deus aparece a Elias, é fantástico demais. Olha, então Elias sai dali, chega no monte de Deus, e entrou numa caverna e passou a noite ali. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, que fazes aqui, Elias? E você vai lendo a continuação, e isso eu amo, José, porque Elias vai para ver quando está Deus, aí vem um vento impetuoso, que quase derruba as rochas, aí depois vem terremoto, tudo treme, depois vem fogo. Só que cada situação dessa diz assim, mas Deus não estava. Irmão, Deus sabe como te encorajar. Amém? Ele não vai vir com brutalidade. Meu Deus, Jesus disse, venha, aprenda de mim que eu sou manso e humilde de coração. E ainda diz, e alcançarei descanso para as vossas almas. Manso e humilde. Aí vem todo esse negócio e ele está pensando, Deus agora vai estar no fogo. Que Deus tinha se manifestado no fogo. Não, não está no fogo. Aí depois vem uma voz mansa e delicada. É ou não é? Aí Elias ouve a voz de Deus. Deus tem que nos encorajar e nós temos que estar abertos a sermos encorajados por Deus. E você, nessa manhã, está sendo encorajado, encorajada por Deus. Amém? A continuar, sabendo que você não está sozinho, irmão. O desânimo pode ser causado por vários motivos. Às vezes, é um problema fisiológico. Você sabia que tem gente que está desanimada e é um problema de vitaminas. É o corpo. Você não consegue fazer nada. Às vezes é uma doença do corpo. E a pessoa não entende por que é tão desanimada ou desanimado. Às vezes é um problema fisiológico. Mas também é muito também fruto, às vezes, da frustração. Quando a pessoa começa a aumentar essa frustração, e tem várias coisas na nossa vida que pode trazer frustração. Você pode estar frustrado pelo seu trabalho. O seu trabalho traz frustração a você. Aí essa frustração provavelmente vai irradiar também para outras áreas da sua vida. Da onde for que ela venha, vai irradiar para outros lados. Mas talvez a fonte dessa frustração seja o trabalho. Aí você diz, eu estou frustrado no trabalho, aí vai influenciar o casamento.
o relacionamento com os filhos, o ministério, seu relacionamento com Deus, tudo. Mas, às vezes, essa fonte de frustração é o próprio ministério. É o próprio chamado de Deus. É o próprio servir a Deus que traz frustração. É ou não é? Quem já se sentiu frustrado no ministério, em servir a Deus aí, por algum motivo? Acho que todo mundo. E essa frustração, às vezes você nem percebe que está frustrado. E aí começa a irradiar isso para outras pessoas também. Eu vou te dar, eu já conversei, já tive muitas experiências disso. Eu lembro que eu cheguei uma vez na Hungria. E eu passei, a gente estava indo para uma conferência, passamos para pegar um missionário na Hungria. Ele já estava há 20 anos na Hungria. A língua húngara é uma das piores do mundo, talvez a pior. Você vê que eu perguntei a um húngaro o que era preciso para aprender húngaro. Você sabe o que ele me respondeu? Nascer húngaro. Foi a resposta dele. Então, imagine um missionário americano, que a gente estava na passagem, pegamos ele, mas a conversa dele era frustrante. Ele estava cheio de frustração. Eu estou aqui há 20 anos, nada vai para frente, não acontece isso, não acontece aquilo, e isso. Ele tinha, depois de 20 anos, talvez umas 15 pessoas na igreja. 15, eu estou falando 15 pessoas. Em comparação com a América, que tem mega igreja. E ele era de uma mega igreja. Imagine você sai de uma mega igreja, te manda, te dá sustento, faz tudo por você. Mas seu ministério naquele lugar não prospera. O que você está fazendo, você acha que não está prosperando. Que às vezes é só achar, irmão. Aí no caminho, o Espírito Santo falou comigo. E foi uma das lições mais importantes que eu recebi na minha vida. Ele disse assim, o Espírito Santo, você diga a ele que ele tem que focar no que eu mandei ele fazer, não no resultado. A fonte da frustração dele é que ele estava focado no lugar errado. Ele estava focado no resultado. E tem muita igreja aí que está lotada. Você olha assim, o resultado é bom e Deus não se agrada. Você sabia disso, né? Aí o Espírito Santo disse, diga a ele para não focar no resultado, focar no que eu mandei ele fazer. É na tarefa que tem que ficar. Deus chama o profeta Jeremias e disse, vai lá pregar, mas ninguém vai te ouvir. Imagine que ministério lindo, hein? Hein, Vinícius? Deus te chama, aparece a você e diz, eu te escolhi como profeta. Você vai pregar, mas ninguém vai te ouvir. Muito legal, né? Não é muito legal isso? Estimulante. Irmão, você devia estar feliz, sabe por quê? Porque Deus te escolheu para fazer algo. E se Ele escolher é porque Ele sabe que você pode fazer. Mas é na tarefa que você tem que estar. Quando você fica comparando o resultado, quando você fica para, eu já fiz isso, mas é aquilo. Por isso que eu não tenho essa frustração não, meu irmão. E muito tempo, quando eu cheguei na Croácia, eu lembro que um missionário há 10 anos lá, que até já voltou para sua casa, ele me perguntou algo também, que foi também muito chave no nosso começo na Croácia. Ele disse assim, mano, eu cheguei todo cheio de ânimo, vamos evangelizar, vamos não sei o quê. Normal, né? Quando a pessoa chega. Aí depois, eu fui falar com ele e ele desanimado, 10 anos. Mas, tinha sempre um mais depois da frase dele. Aí ele queria quase me ofender. Ele fez assim, você está com esse gás todo aí? Mas eu quero fazer uma pergunta. Se você for para aquela cidade, e era uma cidade que a gente foi, onde era a primeira igreja evangélica que a gente ia fundar. A primeira. Ninguém nem sabia o que era igreja evangélica. A primeira de uma cidade de 800 anos. Era uma das cidades tidas mais difíceis da Croácia. E até os crentes foram na minha casa me avisar que ali era impossível ter uma igreja.
Olha, era nesse contexto que a gente foi. Aí esse missionário que estava em outra cidade disse assim, Manuel, se você passar 10 anos aqui e nada acontecer, você vai estar como? Quase uma justificativa com a história dele. E foi muito coisa para mim naquele momento, quando ele me perguntou, porque foi uma afronta, assim, misturado com desculpa. E quando ele falou aquilo, o meu coração fez assim, doeu aquilo. Mas aí eu parei e respondi assim, ok, se eu passei 10 anos aqui e nada acontecer, mas eu fiz o que Deus mandou fazer, eu vou estar satisfeito. Agora, se eu passar 10 anos e não fazer o que Deus mandar eu fazer, aí eu vou estar insatisfeito. Não era o resultado que era importante, mas o que Deus tinha chamado para fazer. Noé passa não sei quantos anos construindo uma arca e só salva a família dele. Amém? Nós temos que tomar muito cuidado, quando a gente começa a se comparar com os ministérios de outras pessoas, com o que outras pessoas estão fazendo, porque eu não estou fazendo, outra pessoa está fazendo, e não sei quem, e não sei o que, fica se comparando. Irmão, se eu me comparar com alguns pastores aí, eu não saio da cama. É ou não é? Porque tem pastor aí que tem megas igrejas, mas eu tenho que me comparar, sabe com quem? Comigo mesmo. Eu estou melhor do que ontem, com Jesus? Eu estou bem, porque eu estou crescendo na graça de Deus. Amém? Não ficar se comparando com outras pessoas, porque vai trazer frustração. E a frustração vai trazer o quê? Desânimo. Uma das frutos da frustração é ficar se comparando. Mas eu quero ler um texto aqui para você, em 2 Timóteo 1, 6 a 9. Tinha um obreiro que Paulo tinha deixado em uma cidade que ele estava também desanimado. E Paulo, escrevendo, né, a Timóteo, que era considerado como um filho para ele escreve e fala sobre isso. Aí ele diz, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus, e aqui, olha, esse 7, irmão, eu acho que eu vou fazer uma pregação só sobre o versículo 7. Porque hoje de manhã eu chorei demais quando eu li o versículo 7. Porque, olha, irmão, a Bíblia é inspirada mesmo. Não que eu tinha dúvida nenhuma disso, não. Mas para escrever essa frase do 7, tem que estar muito inspirado. Porque é gostosa demais essa frase. Olha só o que diz, olha. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza. Normalmente a gente para aqui, mas tem 3 elementos ali que é fantástico. Olha, ele diz fortaleza, um espírito de fortaleza, um espírito de... Vocês já pararam para pensar nessas 3 coisas junto? Amor, olha, fortaleza, endurece. Amor, amolece. Agora vem aqui, moderação. Aí vem o equilíbrio. Amém? Não é fantástico essa frase é muito fantástica. Deus te deu um espírito de fortaleza, tudo posso naquele que me fortalece. A força não é sua, vem de Deus. De amor, te amolece, mas de moderação, de equilíbrio. O texto que eu sempre cito aqui é o quê? Sedes firmes e constantes, sempre abundante. Não. Sedes o quê? Firmes e constantes. Essa firmeza te traz constância. Aí Paulo diz, porque Deus não nos deu um espírito de temor, não vai dar nada certo, de negatividade, não. Hoje, por exemplo, vamos ter um culto às 18 horas. O que é que vai ser? Não sei. Quantas pessoas vão ter? Não sei. Vai na fé. Vamos começar. Amém? E eu creio que vidas vão ser salvas pelo poder da palavra de Deus. O espírito de temor, mais de fortaleza, de amor e de moderação. Aí começa a dizer, portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, aí diz, essa fortaleza, amor e moderação
é para isso aqui. Ó. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Essa fortaleza, esse amor, essa moderação é para quê? Ir para a piscina, ir para o Algarve. Não, meu irmão, é para participar, não é para ficar, eu quero ficar no meu cantinho, eu não quero problema para a minha vida. Irmão, procure problema, mas os bons problemas. Amém? Eu sou assim, ó, e quando eu não estou com problema, eu acho que eu estou com problema. Por quê? Porque alguma coisa eu estou fazendo errado. E quando você fizer a vontade de Deus, você vai ter aflição. Pessoas não vão gostar de você. Pessoas vão falar mal de você. Normal! Está dentro do pacote. Não, deixa aqui no cantinho, eu não quero nada. Porque eu não quero aflição. Irmão, Paulo está dizendo, esse espírito lá que Deus deu de fortaleza, amor e moderação, é para participar das aflições. Do Evangelho, não é qualquer aflição que você procure. É do Evangelho. Agora o quê? Segundo o poder de Deus, não é segundo a sua força. Quem nos salvou e chamou para uma santa vocação. Qual vocação? Proclamar Jesus. Não segundo as nossas obras, não porque merecemos, né? Mas segundo seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos dos séculos. Amém? E para finalizar, eu quero ler Efésios 6, 10 e 11, e Efésios, a partir do capítulo 6, versículo 10 em diante, leia todo, depois em casa, para você ver as armaduras de Deus. Mas aqui, Paulo também escrevendo, diz algo fantástico, diz, no demais, irmão Deus, fortalecei-vos no... É para se fortalecer em quem? É em si mesmo? É porque eu posso, é porque eu faço, é porque eu tenho, é porque eu... Não, é para se fortalecer em quem? No Senhor. E na força do seu poder. Aí ele diz, fortaleça, como você vai? Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque o diabo vai te atacar. E quando você está fraco, o diabo ataca a sua mente. O diabo diz, ninguém gosta de você. Ninguém lembra de você. Você faz tanto e ninguém olha. Aí vai te atacando. É ou não é? Porque aquela pessoa fez e você não faz. Irmão, olhe, continue lendo isso em casa. A primeira coisa que vem uma das coisas que vem é o capacete dá o quê? Salvação. Olha, tem que estar... Porque senão as setas do diabo entram na sua mente e te derruba. Quantas vezes o diabo falou para você alguma coisa assim para te derrubar? Hein? Não sei nem se já falou hoje. Para que você vai naquela igreja? Para que você vai para a igreja? Aí se você aceita isso, você não resiste, você não luta, aí vem um desânimo. Aí você não vem um dia. Aí no outro dia diz, estou cansado, Deus sabe. Aí você vai procurando um motivo, daqui a pouco você está tão longe de Deus e nem sabe por quê. Mas temos que saber, irmãos, temos que vencer o desânimo. Amém? E a gente vence o desânimo, sabe quando? Vou te dar um conselho. Quando você estiver desanimado, quando vier esses ataques do diabo, ajoelha, ora, chora em Deus. Vou te dizer uma coisa, se você se derramar diante de Deus, Deus vai aparecer para você. Quantos aqui já fez isso e Deus apareceu assim, falou algo para você? Quem já assim, você está desanimado, eu vou parar, aí você ajoelha. Você tem um bocado de desculpa para dar para parar a caminhada. Aí você ajoelha, passa um tempo com Deus chorando, Deus, soluça. Deus, aí daqui a pouco Deus. Eu não sei você, mas Jesus vem e fala uma frase. Só uma, não fica... Ele não passa assim uma hora conversando, olha, não psicólogo, vamos lá. Isso aqui. Ele fala uma palavra e muda tudo. Essa é a minha experiência. Quantas vezes, Jesus, eu já pensei em desistir, ou não cumprir o que Deus quer e depois vem aquela palavra.
Então faça isso. Quer ser curado do desânimo? Vamos ficar em pé, vamos orar. E essa palavra é para todo mundo, mas é especificamente você. Se você está se sentindo frustrado, se você está se sentindo desanimado, essa palavra é especificamente para você dizer a Deus: Deus, eu não quero ser assim, eu não quero ter isso. Eu não quero viver desanimado, eu não quero viver frustrado. Porque tem pessoas que estão frustradas, nem sabem que está frustrada. E aí vai naquela caminhada, até está indo, mas não tem sabor nenhum aquela caminhada. Aproveite a vida com Deus. Aí você sabe o que a gente pode tirar aqui de tudo que ouvimos nessa manhã? Você e eu, nenhum de nós somos super-homem, mulher maravilha, somos fracos, limitados. Paulo se gloriava na fraqueza dele. Mas o mesmo Paulo que se gloria na fraqueza, entendia que ele era forte pela fortaleza que vinha do Senhor. Amém? Então, para você ficar forte, você se fortalece no Senhor. Então, nessa manhã, eu quero que você e Deus fale aí com Deus e diga: Senhor, eu não quero ficar desanimado. Eu não quero viver frustrado. Eu não quero ficar me comparando a outras pessoas, outros ministérios, outras coisas que estão acontecendo. Eu quero me comparar comigo mesmo, com quanto eu estou crescendo em Ti. Então, vamos orar nessa manhã. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz. Que possamos, meu Deus, ter em nossas vidas sempre a certeza que o Senhor está conosco. Quando está bem e quando está mal. Quando eu estou em pé e quando eu caio. Quando eu me sinto forte e quando eu me sinto fraco. O Senhor está sempre comigo, Senhor. Obrigado por isso. Pai, que nessa manhã, pessoas que entraram aqui se sentindo desanimado ou frustrado, talvez até pensando em desistir, que eles saiam daqui plenamente restaurados em o nome de Jesus. Que eles saiam daqui sabendo: oh Deus, como o Senhor cuida de mim. Que eles entendam que essa palavra foi para que eles possam ter ânimo e que possam ter prazer no Senhor. Porque é daí que vem o nosso prazer, a nossa fortaleza vem de Ti, Senhor. Que o fraco que entrou nessa manhã aqui saia forte em Ti, dizendo: Senhor, contigo eu posso todas as coisas. O Senhor me fortalece. Que a pessoa que chegou aqui pensando até em desistir possa dizer: não, para onde eu vou, Senhor? Se só Tu tens palavra de vida eterna, para onde é que eu vou? Se a pessoa que entrou aqui nessa manhã pensando até em desistir do ministério, pensando em desistir de algo, ela possa entender que ele foi chamado para uma boa vocação, que Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Que essa palavra possa encher os nossos corações de tal forma que a nossa vida seja transformada e as pessoas à nossa volta também possam ser transformadas. É isso que eu te peço, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Nesse momento, vamos entrar em um momento muito importante da nossa celebração, que é a celebração da Santa Ceia do Senhor. Então, todos aqueles que estão em paz com Deus e foram batizados, já desceram as águas, podem participar. O texto que vamos colocar está em 1 Coríntios 11, 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes esse